Comandantes do exército ucraniano afirmaram hoje que Moscou e Kiev estão trocando posições na luta pelo domínio de Bakhmut. A cidade é alvo de ataques contínuos, está muito destruída e, segundo o exército da Ucrânia, a situação por lá continua extremamente tensa. Existem muitas baixas aí dos dois lados, do conflito. A Ucrânia divulgou imagens de soldados de Kiev durante ataques noturnos. As batalhas em Bakhmut, no leste da Ucrânia, na região de Donetsk, já duram meses. E a Rússia chegou a afirmar que dominava 80% da cidade, mas a Ucrânia nega essa informação. O presidente Lula voltou a falar sobre a guerra da Ucrânia hoje. Lula negou ter igualado responsabilidades de Rússia e Ucrânia pelo conflito e voltou a pedir uma saída negociada para a paz. Ele está em Portugal, onde hoje cedo se reuniu com o presidente português Marcelo Rebelo. A agenda oficial do presidente do Brasil em Portugal começou hoje. A viagem é a primeira à Europa do terceiro mandato de Lula. Pela manhã, ele se reuniu com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Os dois discutiram investimentos entre os países. Na sequência, discursaram e responderam a perguntas de jornalistas. Lula falou sobre o combate ao extremismo, a desinformação e reafirmou que pretende zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Lula foi questionado sobre suas declarações recentes sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Durante a viagem à China e aos Emirados Árabes na semana passada, o presidente atribuiu parte da culpa pelo conflito ao país que foi invadido por tropas russas. Disse que a decisão da guerra tinha sido tomada por dois países. Agora, em Portugal, Lula moderou o tom. Afirmou que nunca igualou responsabilidades de Rússia e de Ucrânia e condenou a invasão. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. Nessa mesma viagem, Lula também falou que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para a continuidade da guerra. Repórteres em Portugal questionaram se ele mantinha essa posição. É que se você não fala em paz, você contribui para a guerra. A Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar. Pois bem, nós vamos ter que encontrar um grupo de países que possam formular, numa relação de confiança, a ideia de que a guerra para, senta na mesa e conversa, que a gente vai encontrar um resultado muito melhor. Muito melhor. Eu tenho certeza que será infinitamente melhor para o mundo se a gente conseguir encontrar uma forma de fazer paz. O presidente português fez questão de dizer que a posição de seu país é outra. Marcelo Rebelo de Sousa explicou que considera injusto não armar a Ucrânia para ajudar o país a se defender e a recuperar os seus territórios e sua soberania. E lembrou que essa é a posição da União Europeia e da OTAN. A posição portuguesa é diferente. Entende que uma eventual via de caminho para a paz supõe previamente o direito da Ucrânia de poder reagir à invasão, recuperar o que puder recuperar e quer recuperar tendencialmente tudo o que puder da sua integridade territorial, por uma questão de princípio, que é não beneficiar um infrator. Lula evitou falar sobre a crise no Brasil, que terminou com a demissão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Gonçalves Dias. Sobre a possibilidade de uma CPMI dos atos golpistas, disse que é assunto do Congresso Nacional. CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide a hora que ele quiser decidir, faça a hora que quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara, os deputados decidem. E o GSI, que é da minha responsabilidade, quando eu voltar, eu vou tomar a decisão que eu achar mais importante para o Brasil. Seguimos falando das investigações sobre os atos golpistas. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou ontem o sigilo das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro.
Em depoimento para a PF, o ex-ministro do GSI, que foi ao palácio naquela tarde, disse que não prendeu os vândalos no local porque estava fazendo um gerenciamento de crise. Foi o primeiro depoimento do general desde a exoneração do comando do GSI. Gonçalves Dias afirmou aos investigadores que achou um absurdo o Gabinete de Segurança Institucional não ser convidado para participar da reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde foram delimitadas no Plano de Ações Integradas as atribuições das instituições de Estado no fim de semana dos ataques, como tinha acontecido na posse presidencial, que não recebeu qualquer relatório de inteligência sobre o aumento do fluxo de ônibus e chegadas de pessoas a Brasília e que recebeu vários relatórios da ABIN, mas nenhum tratando das manifestações. Afirmou também que no dia 7 de janeiro, véspera das invasões, o efetivo do GSI dentro da classificação de risco era regular e que no dia 8, ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados e ações criminosas de alguns manifestantes, solicitou reforço por volta das 14h50 de efetivo ao Comando Militar do Planalto. Foi nesse mesmo horário que ele disse ter chegado à área do Palácio do Planalto. Disse também que o palácio foi invadido às 15h41 e que é possível que tenha entrado no prédio às 16 horas. O general relatou ainda que foi direto para o 4º andar e verificou que havia invasores sendo retirados por agentes do GSI e que no 3º andar fez uma varredura e encontrou outros invasores na sala contígua e que conduziu essas pessoas à saída e que nesse momento solicitou reforço à tropa de choque da Polícia Militar para apoiar na prisão dos invasores. Perguntado por que conduziu os invasores e não os prendeu, o general respondeu que estava fazendo um gerenciamento de crise e que essas pessoas seriam presas pelos agentes de segurança no 2º piso tão logo descessem, pois esse era o protocolo, e que não tinha condições materiais de sozinho efetuar prisão das 3 pessoas ou mais que encontrou no 3º e 4º andar, sendo que um dos invasores encontrava-se altamente exaltado. O general negou que tenha dado ordem para evacuar os invasores do prédio, mas que se porventura algum de seus subordinados deu essa ordem, não foi de seu conhecimento, que a ordem era de prisão. Sobre o major José Eduardo Natali de Paula Ferreira, que nas imagens aparece dando água aos invasores, o general declarou que era preciso analisar as circunstâncias do momento, mas que se tivesse presenciado a cena, o teria prendido. Gonçalves Dias também relatou que as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto divulgadas sofreram um corte e edição na gravação de aproximadamente 30 minutos, ficando claro que não estava no mesmo tempo em que o major entregou a garrafa de água. No fim do depoimento, o ex-ministro falou sobre a noite do dia 8 de janeiro. Ele afirmou que entendeu não ser conveniente e seguro a prisão dos vândalos naquele momento no acampamento, sem planejamento e em razão dos ânimos exaltados e a presença de famílias, idosos e crianças. Mas confirmou que o presidente Lula falou por telefone com o general Gustavo Henrique Dutra, então comandante militar do Planalto, sobre o acampamento. Não soube dizer se o presidente foi convencido, mas, de fato, o acampamento foi desmontado no dia 9 de janeiro. O general Gonçalves Dias disse que houve um apagão geral da inteligência das forças de segurança pela falta de informações para a tomada de decisões e que entregou todas as filmagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto para as instituições de Estado sem nenhuma omissão de imagens. Ontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, quebrou o sigilo das imagens da invasão ao Planalto, por serem, segundo ele, absolutamente necessárias à tutela jurisdicional dos direitos fundamentais ao regime democrático e republicano que foram covardemente desrespeitados no ataque criminoso à nossa democracia no dia 8 de janeiro. O GSI mantinha o sigilo, alegando risco para a segurança da presidência. Alexandre de Moraes também determinou a entrega dos dados da sindicância interna que foi aberta no GSI e que os militares prestem depoimento.
A TV Globo apurou que o documento traz o nome de 10 militares, do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, do major do Exército José Eduardo Natali de Paula Pereira, também estão na lista. O general Carlos Feitosa Rodrigues, os coronéis do Exército Vanderly Batista da Silva Júnior, Alexandre Santos de Amorim, André Luiz Garcia Furtado, o tenente-coronel do Exército Alex Marcos Barbosa Santos, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Marcos Vinícius Braz de Camargo, o capitão do Exército Adilson Rodrigues da Silva e o sargento da Aeronáutica Laércio da Costa Júnior.